Boa noite, Varley. Boa noite, Leilane. Beleza? Vamos lá, galera. Galera que tá entrando, compartilhando com seguidores, compartilhando nas redes sociais. Boa noite todo mundo. Boa noite, Angélica, Rafael, Cássia, Lourdiane, Renato, Angélica, galera de Goiânia aí. Hoje tem notícia pra galera de Goiânia, hein? Tem uma notícia pra dar pra galera de Goiânia aí hoje. Boa noite, Renato, Wesley. Boa noite, seja bem-vindo, Saulo. Grande Saulo, firmeza, irmão? Como é que tá? Tranquilo? Tamo na área. Ribeirão Preto na área, Rio Grande do Sul. Todo mundo bem-vindo aí, galera. Quem tá compartilhando aí com os seguidores aí, vou agradecendo. Vamos lá. O sonho de Billie Jean, Michael Jackson, mito. Tássio, boa noite, irmão, beleza? Rita, Franciele, boa noite. Lourdiane, Maranhão, cara, legal demais. Olá, Anderson. Boa noite, Carolina. Boa noite, Anderson, beleza, irmão? Tudo bem? Rafael Muniz, boa noite. Como é que tá? Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Porra, nem me fala. Foi ontem ou foi hoje? Eu recebi esse vídeo aí, me disseram que foi hoje, né? No Acre, né? Complicado, né, pessoal? A situação policial que morreu aí no Acre, numa abordagem policial. Muitas coisas para se analisar ali, né? Complicada a situação. Bem desagradável, na verdade. Foda demais. Difícil. Cleiton Ribeiro, Caratinga, Minas Gerais. Bem-vindo, meu irmão. Altamente lamentável essa situação do policial aí, né, pessoal? Que morreu no Acre, lá numa abordagem policial, né? Estava abordando o pessoal lá suspeito de tráfico de drogas e acabou cometendo um equívoco na abordagem. E o vagabundo se aproveitou lá da oportunidade, sacou a arma que ele trazia com a arma particular dele, que ele estava portando na frente aqui no colete, acabou sacando a arma dele e efetuando um disparo contra o queixo do cara, né? Levou o cara a óbito ali na hora, né? Problema. A vagabundagem hoje tá abusada demais, né? Tá complicado isso daí. Grande Renatão, boa noite. Beleza, irmão? Galera, bilhetinho pro pai. Exatamente. É isso aí, Danilo. Dia dos Pais aí, né? Teve festinha lá na escola e aí eu ganhei essa obra de arte aí, né? Ficou chique, né? Também gostei. Já ganhou espaço ali, ó, na estante. Uma homenagem aí. Amanhã, que agora ela já deitou ali pra dormir, né? Mas amanhã ela vai assistir a reprise e a mãe dela mostra pra ela aí que o pessoal tá achando legal a obra de arte que ela fez pra mim. Isso daí é a lembrancinha da Júlia, minha filha mais velha. Ela fez na escolinha essa obra de arte aí, da hora, né? Me amarrei. E aí, galera? Vamos lá. Todos bem-vindos. Vamos nessa, vamos começar. A Júlia é show de bola. Mandou bem demais, ficou lindo o desenho dela. Olha só. Valeu, Sidney. O que acontece, pessoal? A gente está aí na nossa sequência de transmissões para a Polícia Civil do Goiás, certinho? Já falamos aí, já transmitimos 3 aulas anteriores. Nas 3 aulas anteriores a gente tratou dos princípios constitucionais, lei penal no tempo e lei penal no espaço. Não é isso? Agora a gente vai aqui para a interpretação. Olha o Sidney de Belém do Pará. Estamos atingindo longe, né, pessoal? Então, hoje nossa aula vai ser sobre a interpretação da lei penal. Aí é bem tranquilo, um tema aí que não vai demandar muito tempo, mas a gente vai conseguir atingir aqui tudo que a gente precisa a respeito disso aqui para a prova, beleza? Um tópico que consta lá do seu edital, a gente tem que matar, certinho? Se consta no seu edital, a gente tem que matar. Esse é o nosso objetivo nessa revisão, não é isso? Pois bem, Feira de Santana, Bahia, Goiânia, galera de Goiânia, show de bola. Galera de Goiânia, no final aqui da aula eu vou dar o recado aí para vocês, beleza? O pessoal de Goiânia. Caso eu esqueça, me lembrem, tranquilo? Então, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar aqui a transmissão, vamos começar a falar a respeito do conteúdo aqui, né? Interpretação da lei penal. E aí, ao final, aquele mesmo sistema que a gente trabalha, ao final, eu deixo um espaço reservado para vocês tirarem dúvida, caso tenha sobrado alguma dúvida aí, eventualmente. E aí depois a gente encerra, beleza? Então, nesse momento, vamos torcer para não travar e vamos colaborar para não travar. O que a gente vai fazer? Segura a mensagem, fica só o dedo na tela para colocar o coraçãozinho aí para a gente, para eu perceber que o coraçãozinho subindo aqui significa que não travou a nossa transmissão, beleza? Então, agora sem mensagem, só no coraçãozinho para a gente começar. Galera, hoje então, na nossa 4ª transmissão aí do edital da Polícia Civil de Goiás, a gente vai tratar da interpretação da lei penal. Interpretação da lei penal é um tema simples, ele é um tema fácil de entender como cai em prova. O que a gente precisa saber? Primeiramente,
a respeito de interpretação, o que a gente precisa lembrar é que no direito penal brasileiro não existe nenhuma norma que seja clara o suficiente para não precisar ser interpretada. Então essa é a primeira informação importante que a gente precisa conhecer. No direito penal brasileiro, toda e qualquer norma, por mais clara que ela pareça ser, ela precisa ser interpretada. Então você pega lá uma norma muito clara e objetiva que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, e você observa que esse artigo 121, matar alguém, apesar de ser muito claro e objetivo, ele precisa ser interpretado de maneira sistemática, junto com todo o ordenamento jurídico, para que eu consiga atingir todo o seu significado, todo o seu alcance. Professor, como é que eu posso interpretar um artigo tão simples? Você tem que observar que essa conduta de matar alguém, ela é, em regra, crime. Mas ela pode não ser crime quando, diante de um caso de guerra declarada, eu estou autorizado a executar aquele condenado à pena de morte. Então observe que o artigo 121, apesar de parecer claro o suficiente, ele também precisa ser interpretado. Eu posso matar alguém sem praticar crime. Quando? Nos casos de guerra declarada, quando a pena de morte é admitida. Então veja que aqui o que eu estou fazendo é interpretando o artigo 121, percebendo em que situações esse artigo 121 caracteriza crime e quando ele não caracteriza crime. Então o que a gente tem em mente é o seguinte: no direito penal brasileiro, não importa o quão clara pareça a norma, ela precisa ser interpretada. Beleza? E aí, eu já vou te perguntar, eu já vou te afirmar para você guardar essa informação. No direito penal brasileiro não vigora o princípio conhecido como in claris cessa interpretatio. In claris cessa interpretatio. Esse princípio, esse brocardo do latim, ele significa que a lei clara o suficiente não precisa ser interpretada. Mas esse princípio, apesar de existir e significar isso, ele não tem aplicação no nosso ordenamento jurídico. Por quê? A gente sabe que não existe lei clara o suficiente que não demande interpretação, ok? Então, sabendo que toda norma precisa ser interpretada no ordenamento jurídico brasileiro, agora a gente precisa entender como essa interpretação é feita. E aqui, pessoal, a gente vai dividir esse estudo da interpretação da lei penal em 3 grandes blocos. A gente vai estudar a interpretação penal quanto ao seu sujeito, a interpretação penal quanto aos seus meios e a interpretação penal quanto aos resultados que ela atinge. Beleza? Olha só, pessoal, vou pedir novamente para a gente dar uma segurada nas mensagens, porque senão, além de me desconcentrar, ainda corre o risco de travar. Beleza? Mas eu vou deixar um espaço no final para a gente retirar todas as dúvidas. Então você anota a dúvida aí do lado, que no final da transmissão eu vou dar a oportunidade para a gente resolver todas elas. Tranquilo? Então eu vou pedir só essa colaboração aí de novo. Então olha só, a interpretação da lei penal pode se dividir em 3 grandes blocos. Beleza? Posso pensar na interpretação quanto ao seu sujeito, interpretação quanto ao modo e a interpretação quanto ao resultado. Isso é bem óbvio, pessoal. A interpretação ela vai ser feita por alguém. Esse sujeito que interpreta vai ser analisado para a gente entender qual é o tipo de interpretação. Esse alguém que interpreta, esse sujeito, ele interpreta a norma utilizando algum mecanismo. E esses mecanismos, esses modos de interpretação também devem ser analisados. Quando esse sujeito, utilizando esses modos, interpreta a norma, ele atinge um resultado. E aí, obviamente, que esses resultados atingidos também serão investigados. Então, o que a gente faz na interpretação é estudar essa atividade interpretativa realizada por um sujeito que utiliza determinado modo para atingir um determinado resultado. Então, a gente inicia o estudo da interpretação da lei penal justamente pelo seu sujeito. E pelo sujeito, analisando a interpretação da norma penal quanto ao seu sujeito, nós temos 3 possibilidades. A gente tem a interpretação legislativa, nós temos a interpretação doutrinária e nós temos a interpretação jurisprudencial. Então, nós temos a interpretação legislativa, doutrinária e jurisprudencial. A gente tem que analisar aqui cada uma dessas formas de interpretação quanto ao sujeito que interpreta a norma. Primeira hipótese, a interpretação autêntica ou legislativa. Essa interpretação legislativa também é conhecida como interpretação autêntica. E o que significa isso? A interpretação legislativa ou autêntica, são sinônimos, ela é aquela espécie de interpretação em que a própria lei se interpreta. A interpretação é realizada pela própria norma. A própria lei penal interpreta a lei. Nesses casos de interpretação legislativa, pessoal, eu posso ter aquela interpretação legislativa que eu chamo de interpretação legislativa contextual ou interpretação legislativa posterior. O próprio nome aqui já deixa claro do que se trata isso daqui. A interpretação legislativa contextual é aquela que ocorre
dentro da mesma norma. Então é a norma interpretando a si mesma. Dentro da mesma norma eu tenho dois artigos, um interpretativo e um enunciativo. Essa norma que se interpreta nela mesma, ela é uma interpretação legislativa contextual, ocorre simultaneamente. Mas eu tenho a interpretação legislativa posterior. É aquela situação em que eu edito uma norma e essa norma precisa ser interpretada. Posteriormente eu edito outra norma, essa norma interpretando aquela anterior. Aí eu estou diante de interpretação também legislativa, só que agora posterior. Então a interpretação legislativa, também conhecida como autêntica, é uma espécie de interpretação quanto ao sujeito e é caracterizada por aquela hipótese em que a lei se interpreta, a lei interpretando ela mesma. Ela pode ser contextual ou ela pode ser posterior, conforme o tempo em que ela existe em relação à norma interpretada. Beleza? O que sua prova gosta de perguntar quando a gente pensa em interpretação legislativa ou autêntica? Ela quer saber de você se você conhece aquela informação a respeito das leis de introdução. Pessoal, o que é uma lei de introdução? A lei de introdução ela é uma lei interpretativa. Ela é aquela lei que me permite compreender como deve ser aplicado, por exemplo, um código que foi editado no nosso ordenamento jurídico. Então você pega o Código Penal. O Código Penal ele possui uma lei de introdução ao Código Penal. Nessa lei de introdução ao Código Penal, você tem ali uma série de dispositivos que trazem explicações, requisitos que devem ser estudados lá no Código Penal. Então, olha que interessante. O Código Penal é a norma enunciativa. Antes do Código Penal, eu edito aqui uma norma interpretativa chamada de lei de introdução. As leis de introdução são normas interpretativas. São espécies de interpretação autêntico-legislativa. Autêntico-legislativa. Beleza isso daí? Então, interpretação autêntico-legislativa. Qual que é o principal exemplo? Aquele que sua banca vai te cobrar? Uma lei de introdução. Uma lei de introdução é que espécie? Uma lei de introdução é que espécie de interpretação? Interpretação legislativa autêntica. Tranquilo isso daí? Segunda hipótese de interpretação quanto ao sujeito, interpretação doutrinária ou científica. A interpretação doutrinária ou científica ela é aquela realizada pelos estudiosos do direito. Então, os estudiosos do direito, os doutrinadores, interpretando a norma. Isso é espécie de norma quanto ao sujeito, isso é interpretação da norma quanto ao sujeito, interpretação doutrinária ou científica. Beleza? Os livros de doutrina estão aí para trazer para a gente vários exemplos de interpretação doutrinária. Agora, o mais importante para a sua prova, exemplo de interpretação doutrinária, qual é? É a famosa exposição de motivos. Professor, o que vem a ser uma exposição de motivos? No nosso ordenamento jurídico, quando um código, por exemplo, ele vai entrar em vigor, ele altera muitas vezes todo o ordenamento jurídico que vigorava antes da entrada em vigor dele. Então nós vamos introduzir no direito penal brasileiro um novo Código Civil. Esse novo Código Civil ele altera várias disposições legais que eram existentes no Código Civil anterior. Só por exemplo, só a título de exemplo. É necessário, então, que a comissão que se reuniu para a elaboração do Código Civil explique os motivos pelos quais ela promoveu determinadas alterações na lei. Então, várias alterações serão realizadas na norma e é necessário que uma comissão que foi reunida para essa finalidade explique quais foram os motivos que levaram à alteração do código. Essa explicação ela será feita em uma exposição de motivos. Perceba que essa exposição de motivos não é lei. Essa exposição de motivos é apenas uma série de justificativas dadas pelos estudiosos que estavam reunidos para a elaboração do código. Diante disso, pessoal, você vai ter em mente que a exposição de motivos é uma espécie de interpretação da lei penal quanto ao seu sujeito, na categoria interpretação doutrinária ou científica, aquela que é realizada pelos estudiosos do direito. Então, exposição de motivos é interpretação doutrinária, enquanto lei de introdução, interpretação autêntico-legislativa. Beleza? Essa informação é necessária, é bom você diferenciar isso daí na sua prova. Terceira hipótese de interpretação, ainda quanto ao sujeito, aí a gente entra na seara da interpretação judicial ou interpretação jurisprudencial. A interpretação judicial ou jurisprudencial é aquela realizada pelos membros do Poder Judiciário, pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, a interpretação judicial ou jurisprudencial é aquela realizada pelos membros, pelos órgãos do Poder Judiciário. Ok? Perguntinha da sua prova, pergunta clássica da sua prova. O ministro do Supremo Tribunal Federal se encontra palestrando em uma faculdade.
Durante a palestra, ele emite ali vários conceitos a respeito do direito. Esses conceitos emitidos a respeito do direito pelo presidente do STF durante uma palestra que ele está proferindo, eles são exemplo de interpretação doutrinária ou exemplo de interpretação judicial da lei penal? Porque, veja, é uma interpretação que está sendo realizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal durante uma palestra, portanto fora das suas atividades judicantes. Será que essa interpretação é uma interpretação judicial ou essa interpretação é uma interpretação doutrinária? Galera, tranquilo isso daqui pra gente. Interpretação doutrinária, porque o magistrado está fora de suas funções judicantes. Interpretação doutrinária, porque o magistrado está fora de suas funções judicantes. Daí você já tira uma conclusão comigo. Essa interpretação judicial jurisprudencial ela só existe quando o juiz que interpreta a norma está revestido das suas funções judicantes. Somente no exercício da função de julgar é que surge para a gente a interpretação judicial jurisprudencial. Ainda que seja realizada uma interpretação da norma pelo ministro do STF, necessariamente ele tem que estar na função de julgador. Se não estando na função de julgador, a interpretação é meramente doutrinária ou então meramente, como também é conhecida, científica. Beleza? Show de bola. Então a gente mata a interpretação quanto ao sujeito. São essas três possibilidades. Agora a gente tem que analisar a interpretação quanto ao modo como ela é realizada. Quais são as ferramentas que o intérprete tem à sua disposição para interpretar a lei penal? A interpretação da lei penal, quanto ao seu modo, ela pode ser uma interpretação gramatical, uma interpretação filológica ou uma interpretação literal. Então, olha só, interpretação gramatical, filológica ou literal. Beleza? O que é isso? Isso aqui é tranquilo, pessoal. Interpretação que leva a lei ao pé da letra. Eu levo a lei ao pé da letra. É o sentido literal das palavras. Eu levo as palavras no seu sentido literal. Tranquilo? Essa é a interpretação gramatical. É uma interpretação pobre. Ela não me traz aqui a intenção da norma. Eu simplesmente levo ao pé da letra a acepção literal das palavras. Essa interpretação ela não me traz aqui uma grande garantia. Ela não é confiável. Ela não analisa a intenção da norma. Ela simplesmente leva ao pé da letra o que está escrito ali. Então a gente precisa de uma interpretação um pouco mais rebuscada. E essa interpretação ela existe e tem nome. Que interpretação é essa? É a interpretação teleológica ou lógica da lei penal. Essa interpretação teleológico-lógica, essa sim, ela é mais aprofundada. Ela se vale de vários elementos para descobrir qual é a intenção da norma no momento em que ela é editada. Então, na intenção de descobrir, com o objetivo de descobrir a intenção da norma, eu utilizo a interpretação teleológica ou interpretação lógica, porque ali ela vai me trazer com qual intenção a norma foi criada. Ela utiliza várias ferramentas, vários mecanismos. Por exemplo, essa interpretação teleológica me permite utilizar ali um elemento histórico, um elemento sistemático, um elemento do direito comparado, um elemento extrajudicial. Professor, o que é isso? Imagina só, eu posso analisar o aspecto histórico, o contexto histórico-social no qual foi criada aquela norma, para conseguir compreender a razão dela existir. Você vai lembrar comigo, por exemplo, que a lei dos crimes hediondos ela surge no ordenamento jurídico brasileiro em razão do assassinato da filha de uma atriz famosa da Globo, Glória Pérez. Então você repara que naquele contexto de violência surge, na década de 90, mais precisamente no ano de 90, surge a lei dos crimes hediondos. Da mesma forma, aquela lei 11.340, Lei Maria da Penha, ela surge no contexto em que a violência contra a mulher vinha crescendo exponencialmente. Surgiu então a necessidade de criar uma lei para resguardar os direitos da mulher, que estava sendo fragilizada. Beleza? Então, você analisando o contexto histórico no qual surge uma norma, muitas vezes você consegue entender o espírito da norma. E é isso que se busca com a interpretação teleológica. Agora, só o aspecto histórico talvez não seja suficiente. É necessário, às vezes, utilizar um elemento sistemático. Esse elemento sistemático ele me permite a interpretação da norma no contexto no qual ela é inserida. Então, eu analiso, por exemplo, o Código Penal em relação à Constituição Federal, em relação ao Código Civil. Eu utilizo todo o ordenamento jurídico como base de análise para aquele artigo que eu estou analisando. Uma interpretação sistemática. Eu analiso o dispositivo dentro do sistema como um todo. Beleza? Posso utilizar elementos do direito comparado,
como é que esse caso é resolvido na Alemanha? Como esse caso é resolvido na Itália? Como eles interpretam essa disposição aqui no direito espanhol? Esses elementos do direito comparado eles são extremamente necessários e importantes na interpretação da lei penal. E aqui são elementos que surgem dentro dessa interpretação teleológico-lógica. Beleza? Por fim, a gente pode pensar, por exemplo, também na utilização de elementos extrajudiciais. São situações em que a conceituação ela foge do direito. São conceitos trazidos de outras ciências. Por exemplo, da medicina, quando a gente vai analisar questões atinentes a aborto, a infanticídio, ao próprio homicídio, a gente tem que saber o que é uma nidação, para que eu saiba quando se começa uma vida intrauterina. Eu preciso saber quando é que se encerra de fato a vida, com a cessação da atividade encefálica, o que caracteriza isso para mim. Esses conceitos eu vou buscar fora do direito. E se eu vou buscar fora do direito é porque eles são elementos extrajurídicos. E esses elementos extrajurídicos são utilizados dentro dessa interpretação teleológica da norma, em que eu busco o real sentido dela, me valendo muitas vezes de conceitos que estão fora do direito. Claro isso daí? Beleza? Então, quanto ao seu modo, basicamente a interpretação da lei penal se restringe a essa interpretação gramatical literal, ou então aquela mais aprofundada, que é a teleológico-lógica, com todos esses elementos que a compõem. Tranquilo? Temos ainda, de acordo com parte da doutrina, uma interpretação quanto ao modo chamada de interpretação progressiva ou evolutiva. Essa interpretação progressiva ou evolutiva, ela busca o significado da norma de acordo com o progresso da ciência. Muitas vezes, para evitar que se altere constantemente a norma, eu busco adaptar a norma que já existe à evolução que a ciência apresenta. Então, a interpretação muitas vezes permite que eu não precise criar uma nova norma para se adequar à nova realidade tecnológica, por exemplo. Se você pega ali o crime de violação de correspondência em 1941, em 1940, a violação de correspondência pensava na correspondência física, em papel. Hoje em dia a gente lidar com correspondências eletrônicas. Será que essa violação de correspondência eletrônica não poderia se encaixar no dispositivo legal lá da violação de correspondência? Poderia. É uma interpretação progressiva da norma. Não precisa alterar a lei para adequar a lei à nova realidade tecnológica do país. Beleza? Eu consigo sim fazer essa interpretação progressiva da norma para evitar a alteração constante da legislação. Porque a ciência evolui muito rápido. A legislação não pode também ficar se alterando com essa frequência, porque senão eu vou acabar ferindo aí o princípio da segurança jurídica. Tranquilo isso daí? Tá tranquilo, pessoal? A transmissão? Travando? Beleza? Beleza. Certinho, então. Esse é o segundo bloco. Tô vendo os coraçõezinhos subir, já vi que tá tudo tranquilo, beleza? Beleza. Esse é o segundo bloco. A gente já viu a interpretação quanto ao sujeito e já vimos a interpretação quanto aos modos de interpretação, quanto às formas interpretativas, ok? Agora a gente vai fechar o raciocínio. Esse sujeito utilizou um mecanismo e interpretou a norma. Ele atingiu um resultado. Que resultado que esse sujeito atingiu? Aí aqui a gente vai ter a interpretação da norma quanto ao seu resultado. 3 possibilidades. Eu posso ter uma interpretação declarativa, uma interpretação restritiva e uma interpretação extensiva. Aqui, basicamente, o que eu vou analisar é o alcance das palavras dessa norma. Quando eu faço uma interpretação declarativa, significa que eu leio o dispositivo legal e entendo que esse dispositivo legal disse exatamente aquilo que ele queria dizer. Ele não disse mais e nem menos. Essa interpretação é declarativa. Agora, se eu olho para o dispositivo e percebo que ali o legislador, na verdade, quis dizer mais do que aquilo que ele disse. Se ele quis dizer mais, e eu tenho que ampliar o alcance das palavras para atingir o resultado que ele pretendia, significa dizer que eu estou fazendo uma interpretação extensiva, ampliando o alcance das palavras. A interpretação extensiva é aquela que amplia o alcance das palavras. Em sentido contrário, tem a interpretação restritiva. Ela restringe o alcance das palavras. Eu entendo que o legislador acabou dizendo mais do que aquilo que ele queria dizer. Mais do que aquilo que ele queria dizer. Nesses casos, então, pessoal, eu reduzo o alcance das palavras para evitar que essa lei se aplique a casos que o legislador não pretendia. Tranquilo? Beleza. O que é importante dentro desse ponto da interpretação quanto ao resultado? Isso daqui a gente tem que ficar atento demais nessa situação. A interpretação ela pode ser uma interpretação declarativa, uma interpretação restritiva, uma interpretação extensiva. Ok. Você percebe que a interpretação extensiva ela
amplia o alcance das palavras. Amplia o alcance das palavras. O que significa dizer? Que a lei disse menos do que o queria dizer. Não está expresso na lei, mas eu vou aplicar a lei a esse caso mesmo não estando expresso na lei, por interpretação extensiva. É perigoso fazer isso porque eu posso ofender o princípio da legalidade ao fazer uma interpretação nesse sentido. Então essa interpretação ela tem que ser feita com parcimônia, ela tem que ser feita com muita atenção. Agora, eu te pergunto, dentro do direito penal, essa interpretação extensiva ela é permitida? Pessoal, aqui não tenha dúvida. A interpretação extensiva dentro do direito penal ela é permitida sim, sem problema nenhum. Ok? Agora, ela é permitida em favor do réu ou ela é permitida contra o réu? Então aqui é o seguinte. Interpretação extensiva a favor do réu, a gente não tem dúvida. Se é para beneficiar, não vamos discutir. Agora, interpretação contra o réu. Será que eu posso ampliar o alcance das palavras para prejudicar o réu? Será que isso seria possível no direito penal? Pessoal, prevalece na doutrina que sim. Guilherme de Souza Nutti, Kleber Masson, Rogério Sanches Cunha, todos esses doutrinadores afirmam, sem sombra de dúvidas, que a interpretação extensiva contra o réu, ampliar o alcance das palavras para prejudicar o réu é possível. É possível porque é uma atividade interpretativa. Eu não estou ali criando um crime inexistente na norma sem ser por meio de lei. Na verdade, o crime ele é criado por lei, mas a interpretação faz com que eu alcance algo a mais do que aquilo que a norma disse expressamente. Essa interpretação ela é válida. E eles citam exemplos que nos deixam sem dúvida de que essa interpretação extensiva ela ocorre no direito penal ainda que contra o réu. Um exemplo ótimo é aquele exemplo do artigo 235, bigamia. O crime de bigamia ele pune a conduta daquele agente que se casa 2 vezes. O agente que se casa 2 vezes ele responde por um crime previsto no Código Penal no artigo 235, bigamia. A minha pergunta é, e se esse agente se casa 3 vezes? E se ele se casa 4, 5, 6 vezes? Ele não responderia pelo crime? A norma disse quem se casa 2 vezes, ela não disse quem se casa 4, 5 ou 6. Veja que, apesar de não estar expresso dessa maneira na norma, fica claro que ali o legislador acabou dizendo menos do que o que ele pretendia dizer. Quando ele trouxe a situação daquele agente que se casa 2 vezes e que vai responder pelo delito, ele obviamente quis alcançar também a situação daquele que casa 3 vezes, 4 vezes ou 5 vezes. Então aplica-se a bigamia àquele agente que está casando, já estando casado, pela 3ª vez. Então ele já contraiu um casamento, ele contraiu um 2º casamento e agora ele vai contrair um 3º casamento já estando casado 2 vezes anteriormente. Esse agente ele está se casando 3 vezes, mas o fato dele se casar pela 3ª vez, sem que houvesse rompido esses 2 casamentos anteriores, faz com que ele responda pelo crime de bigamia, previsto no artigo 235, interpretação extensiva contra o réu. Permitido, sem problema nenhum. Beleza? Então ficar atento com esse detalhe. O STJ tem decisões no sentido de que a interpretação extensiva dentro do direito penal ela é possível de maneira excepcional. E isso é óbvio. A interpretação extensiva ela será feita de maneira excepcional, com tranquilidade, mas ela pode ser feita. O STJ, inclusive, entende assim, que a interpretação extensiva ela somente pode ocorrer em casos excepcionais. Significa dizer que o STJ entende que ela pode ocorrer, ainda que em situações excepcionais. Beleza? Tranquilo. Professor, interpretação analógica. O que é a interpretação analógica? Pessoal, interpretação analógica nada mais é do que uma espécie de interpretação extensiva, uma espécie de interpretação extensiva prevista na lei penal. Olha que interessante. A lei penal, em determinadas situações, ela prevê uma interpretação extensiva. Como é que a lei faz isso? A lei penal ela cria uma série de exemplos e encerra esses exemplos de maneira genérica, trazendo ali algo que se encaixa, que seja semelhante àquilo que ela previu a título de exemplo. Uma ótima forma da gente entender o que é uma interpretação analógica é analisando o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, que é o homicídio qualificado pelo motivo torpe. O que diz para a gente a qualificadora é o seguinte: aquele homicídio que é praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Veja que ela está trazendo o exemplo. O que ela quer punir? Ela quer punir o homicídio que foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa. E aí ela encerra de maneira genérica. Ela diz o seguinte: mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Opa! Então olha o que ela está fazendo. Ela está me trazendo um exemplo que vai possibilitar a punição a título de homicídio qualificado. Paga ou promessa de recompensa.
Mas para evitar que algo aconteça e não esteja previsto na norma, ela encerra esse dispositivo de maneira genérica, para que eu consiga encaixar nesse dispositivo qualquer coisa que seja semelhante àquilo que ele previu. Paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Eu tenho outras qualificadoras. Por exemplo, quando o homicídio é praticado com o emprego de veneno, tortura, asfixia, fogo. Nesse caso, o homicídio praticado nessas hipóteses, ele é um homicídio qualificado. E o Código Penal traz para a gente vários exemplos. Então, se é praticado mediante asfixia, tortura, veneno, explosivo, fogo ou qualquer outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Veja que aqui ele está me encerrando de maneira genérica aquilo que ele começou a enumerar exemplificativamente. Então ele coloca aqui fogo, veneno, asfixia, tortura, explosivo, ou então qualquer outra coisa que seja semelhante a isso e que exponha muita gente a risco, que seja um meio cruel, que seja um meio insidioso. É interpretação extensiva, só que é uma interpretação extensiva feita pela própria norma, que enumera várias situações exemplificativamente e encerra de maneira genérica. Essa é a interpretação analógica. Interpretação analógica nada mais é do que uma interpretação extensiva prevista em norma, prevista em lei. Claro isso daí? Beleza. Agora, pessoal, para encerrar e para a gente matar de vez esse assunto, a gente não pode confundir a analogia com a interpretação analógica. Por quê? A interpretação analógica, a gente viu, é uma forma de interpretação. É uma forma de interpretação extensiva da norma. A analogia não é forma de interpretação. A analogia é forma de integração de uma lei lacunosa. A lei ela deixa determinada situação sem abordagem legal. A lei deixa um buraco. Ela não trata de determinada situação fática. Em razão dela não tratar de determinada situação fática, surge a necessidade de se aplicar uma lei semelhante ao caso concreto. Eu posso trabalhar com uma lei semelhante ao caso concreto? Posso fazer analogia no direito penal? A gente vai lembrar o seguinte: a analogia no direito penal ela é permitida desde que seja em benefício do réu. Eu vedo no direito penal brasileiro aquela analogia que é feita em prejuízo do réu. Analogia maléfica, analogia em malam partem não pode acontecer. Então, a analogia no direito penal ela é permitida desde que seja benéfica. E a analogia nada mais é do que a integração, a colmatação de uma norma penal. É uma norma que encontra uma lacuna, que não previu determinada situação, mas eu busco algo semelhante e aplico aquela situação. E ali eu preencho um espaço que estava vazio. Isso é analogia, integração da lei penal. Beleza? A analogia dentro do direito penal tem dois pressupostos. Para que ocorra a analogia, primeiro eu tenho que ter a certeza de que ela será benéfica ao réu. Segundo, eu tenho que perceber que aquela lacuna na norma, aquela lacuna que deve ser preenchida, ela consiste em omissão involuntária do legislador. Eu tenho que perceber no caso concreto que o legislador deixou aquela lacuna de maneira acidental. Porque se o legislador deixou aquela lacuna de maneira propositada, se foi proposital aquela lacuna na norma, eu não posso pensar em analogia para suprir um espaço que foi deixado de propósito pelo legislador. Então, olha que interessante duas situações. Uma analogia, primeiro, benéfica que é permitida. Aquela situação em que um cônjuge subtrai bem do outro cônjuge sem utilizar violência ou grave ameaça. Subtração de um cônjuge contra outro cônjuge. Não há utilização de violência ou grave ameaça. O Código Penal, nessas hipóteses, ele prevê uma causa de isenção de pena. Ele diz o seguinte: casos de família, eu não meto minha colher. Se o seu marido subtrai o dinheiro da sua bolsa, resolvam-se entre vocês. Eu não vou apená-lo pela prática desse furto. Isenção de pena. Veja que a lei, ela diz expressamente o cônjuge. Ela nada diz em relação ao companheiro. Esse companheiro que subtrai bem da sua companheira, ele pega um dinheiro na bolsa da sua companheira, ele deve responder pelo crime de furto, aquele crime de subtração sem violência? Aqui eu posso fazer uma analogia, galera. Por analogia, apesar de inexistir lei prevendo isenção de pena para o companheiro, eu aplico aquela lei semelhante, aquela que prevê a isenção de pena para o cônjuge. Situações semelhantes em que eu faço integração da norma, em que eu faço analogia para beneficiar o réu. Trata-se de uma lacuna involuntária do legislador. O legislador não previu a figura da união estável na época em que ele editou o Código Penal. Por isso ele não previu o companheiro. Se ele tivesse previsto essa possibilidade, o companheiro com certeza constaria da isenção de pena. Então aqui a analogia ela é permitida, porque eu tenho uma lacuna que é involuntária e essa analogia beneficia o réu. Beleza? Agora uma analogia, por exemplo, que não pode ser feita.
Aquela analogia que a gente pensa ali na situação do furto. O furto privilegiado, ele tem uma causa de redução de pena. Se a coisa subtraída é de pequeno valor e o réu é primário, eu posso diminuir a pena do delito de furto. Então, a coisa subtraída é de pequeno valor. O réu é primário. Cabe diminuição de pena. Substituição de pena de reclusão pela pena de detenção ou aplicação somente da multa. É o furto privilegiado. O crime de roubo, que também se caracteriza por subtração de coisa alheia móvel, só que agora com a incidência de violência ou grave ameaça, ele não tem essa figura do roubo privilegiado. Então, o roubo não tem essa causa de diminuição de pena. Se eu emprego violência e subtraio algo de pequeno valor, e eu sou réu primário, eu respondo pelo roubo. Não tem roubo privilegiado. Eu posso aplicar por analogia a causa de privilégio do furto ao roubo? Você vai observar que essa analogia seria benéfica ao réu. Eu buscaria ali reduzir a sua sanção penal. Mas você vai ver comigo que essa lacuna na norma, ela não é uma lacuna involuntária. O legislador não colocou ali a situação do roubo privilegiado porque ele não quis. Ele de fato não quis diminuir a pena do roubo. Ele quis deixar o roubo com a mesma sanção, a sanção mais grave. Por isso não existe roubo privilegiado. Eu não posso agora contrariar a vontade da norma. A vontade da norma é que não exista roubo privilegiado. Por isso não houve a previsão do artigo. Então, trata-se de uma lacuna e a analogia beneficiaria o réu. Mas essa lacuna é uma lacuna voluntária. Ela está lá de propósito. Eu não posso preenchê-la. Claro isso daí? Beleza? Galera, esse ponto do seu edital, interpretação da lei penal, é muito simples. É isso que a gente precisava abordar. Beleza? Interpretações quanto ao sujeito, quanto ao modo e quanto ao resultado. E essa diferença entre a interpretação analógica, que é uma espécie de interpretação extensiva, e a analogia. Beleza? Espero ter sido claro o suficiente aí para tirar todas as dúvidas de vocês. E agora aquelas dúvidas aí que vocês tinham, se vocês quiserem tirar, eu estou à disposição. Pode mandar ver. Beleza, Rodolfo? Boa noite, irmão. Tudo bem? Lente de contato aqui está incomodando só. Acabou. Acabou de acabar. E aí, o que vocês mandam? Alguma dúvida restou aí a respeito dessa análise? Boa noite, Perla. Beleza? Eu, Monice. Valeu, obrigado. Ricardo, valeu, meu irmão. Dúvidas, fique à vontade. E aí, Will? Entendeu tudo, meu irmão? Entendeu tudo ou alguma dúvida? Rodolfo chegou só para ver a gente indo embora. Norma interpretativa pode retroagir? Aqui entende a doutrina que sim. Naquela hipótese, por exemplo, da interpretação autêntico-legislativa, a gente tem uma norma interpretativa. O Kleber Masson ele é claro quanto a isso. Ele diz o seguinte, essa norma interpretativa que é editada a posteriori, seria um caso de interpretação autêntico-legislativa posterior, como ela tem o condão tão somente de interpretar a norma que já estava editada, ela retroage sim, ela tem efeitos ex tunc, beleza? Então, como ela é uma norma meramente interpretativa, ela não cria nada no ordenamento jurídico, ela pode retroagir sem problema nenhum. Beleza, Thaís? Foi Thaís que perguntou, né? Então, de acordo com a doutrina, sim, sem problema. Ô, Kelly, obrigado, viu? Fico muito satisfeito aí com o elogio. Muito satisfeito mesmo. Eu vi ali alguém me perguntando onde é que estava prevista a interpretação da lei penal no edital. Se eu não estou enganado, alguém perguntou. Você vai lá no ponto 1.7, pessoal. Quanto ao resultado extensivo, os alcances não vão além do que deve ser? Exatamente, na interpretação extensiva a gente entende que a norma acabou dizendo menos do que aquilo que ela queria dizer. Então eu tenho que ampliar o alcance das palavras para atingir o real significado na norma. Eu dei o exemplo da bigamia, que pune o casamento, que pune a conduta de se casar 2 vezes. Mas a bigamia é um tipo legal que acabou dizendo menos do que aquilo que queria dizer. Então eu posso punir também a pessoa que casa 3, a pessoa que casa 4 vezes. Tem um outro exemplo de interpretação extensiva contra o réu, mas que também é admitida. A causa de aumento de pena do roubo. Roubo praticado com emprego de arma. Veja, não viola o princípio da legalidade. Não viola porque é mera interpretação, não cria nada no ordenamento jurídico, só interpreta aquilo que já está dito, ok? Não viola o princípio da legalidade. Pois é, o crime existe, ele está tipificado e eu estou fazendo tão somente uma interpretação. Beleza, Ricardo? Então fica tranquilo, não tem violação ao princípio da legalidade. O crime já existe e eu somente interpreto. Tranquilo? Então vamos lá. Emprego de arma no crime de roubo, ele aumenta a pena. Quando a norma diz o seguinte, o emprego de arma aumenta a pena, ela não quis dizer que tão somente o emprego daquele artefato produzido com finalidade bélica que vai aumentar a pena. Veja que se eu utilizo uma faca de cozinha,
que não tem o conceito de arma, mas pode ser considerada arma em sentido amplo, ela pode ser utilizada para agravar a pena do roubo. E a faca de cozinha não é uma arma em sentido estrito, é uma arma em sentido amplo. Eu tenho que fazer o quê? Uma interpretação extensiva da norma, uma interpretação extensiva da norma. Beleza? Completamente permitido, sem violação ao princípio da legalidade. Tranquilo? Norma penal em branco. Galera, essa classificação espécies de lei penal não é algo que consta expressamente do seu edital. Beleza? Não é algo que consta expressamente. Por isso a gente não aborda as espécies de lei penal. Mas veja, essa não é uma hipótese de norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela que demanda uma complementação normativa. Normativa. Não é uma espécie de norma penal em branco, de jeito nenhum. Ali eu entendo arma em seu sentido amplo, ou seja, qualquer instrumento que seja capaz de causar dano à integridade física, tenha sido criado com finalidade bélica ou não, ele será suficiente para aumentar a pena no crime de roubo. Então ali eu não tenho norma penal em branco. Tranquilo? Então, pessoal, nessa transmissão a gente matou aqui o ponto 1.7 do seu edital, noções de direito penal, 1.7, interpretação da lei penal, 1.8, analogia. Interpretação da lei penal e analogia encerradas. Até o momento a gente já trabalhou aqui do ponto 1 até o ponto 1.9. A gente encerrou ali aquele início do seu edital. Beleza? Na nossa transmissão de quarta-feira aí, a gente volta na sequência, vai ser a nossa quinta transmissão, e a gente vai começar a trabalhar então com a teoria do crime, né? Fato típico, a introdução e tudo mais. Beleza, galera? Tranquilo? Sim, a situação de Goiânia. Confirmamos o aulão presencial da equipe do Grão Online na véspera da prova da Polícia Civil de Goiás. Beleza? Então a gente vai estar junto lá em Goiânia, na véspera da prova, no aulão de véspera, só com dicas sensacionais ali, bateu, valeu, só para acertar tudo na prova no dia 16. Beleza? Então vai ser lá no Hotel Mercury. Eu postei hoje no meu Facebook, vai ter lá o link para você entrar e cobrar. Beleza? Para você entrar e comprar, ter acesso às informações, ver lá a equipe de professores. Dia 15, véspera da prova, tamo junto lá em Goiânia. Tranquilo? Lá no Hotel Mercury. Beleza? Sossegado, galera? Tranquilo? Resolvemos? Quem não tem Face, eu vou falar aqui amanhã de novo, vou falar na quarta-feira de novo a respeito disso daí. Chocou com a do Saber Mais Direito. Então faz com a gente. Faz com a gente, deixa do Saber Mais Direito para uma segunda oportunidade. Te garanto que vai valer a pena, beleza? Acabou chocando? Eu não fiquei sabendo. Chocou, né? Cai pra cá, meu irmão. Cai pra cá porque a equipe é top. Beleza? Tropa de elite da aprovação. É segurança total. Fica tranquilo. Quarta-feira. Não é isso hoje? Não. Hoje é terça. Quinta-feira. Quinta-feira. Já tô perdendo até os dias da semana, meu irmão. A próxima transmissão aqui é quinta-feira. Quinta-feira. Beleza? Quinta-feira a gente tá junto aqui de novo. Tranquilo? E vamos bombar essa transmissão, hein, galera? Hoje foi caído, hein? A galera já me abandonou. Já desistiram. Primeira transmissão a gente bombou lá no 100, 100 e pouco. Já foi caindo, já tá dando 30, 40. Daqui a pouco eu tô transmitindo aqui sozinho, hein? Mesmo horário, 10h40. Beleza? 22h40. Tamo junto aqui nessa quinta transmissão. Fechou? Espalha a notícia, meu irmão. Espalha a notícia pra galera, pra todo mundo ficar sabendo e a gente tá junto aqui na quinta. Beleza? Então até quinta, galera. Um abraço. Valeu.